Boa noite, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibus, do canal Siqueton, né? O nosso amigo Eugênio, né? Um abraço aqui pra você, Eugênio, que é meu vizinho, meu caro vizinho. Ele me avisou da morte do Paul Johnson, certo? Que o Paul Johnson, ele foi uma figura muito importante na cena intelectual anglo-saxônica, certo? No final do século XX. Paul Johnson, ele veio de uma família de recusantes, certo? Recusantes é como se chama os católicos autóctones, né, da Inglaterra, né, os ingleses que não são de origem irlandesa, nem nada assim, que eles, no caso, mantiveram o catolicismo. Eles eram muito fortes no noroeste inglês, né, especialmente na região, na cidade de Liverpool, né. Liverpool é historicamente 50% católico e 50% protestante ainda, né? E ele nasceu no noroeste da Inglaterra, certo? Era um historiador de formação jesuíta e estudou história na Universidade de Oxford. Paul Johnson, ele era originário do exército, assim como muitos outros intelectuais públicos do mundo da Inglaterra dessa época. E depois ele se tornou um jornalista, certo? E ele foi especialmente notável por ser um dos últimos grandes historiadores não acadêmicos do mundo anglo-saxônico, certo? Um dos poucos autores do mundo anglo-saxônico que não eram professores universitários nem nada assim, que foram particularmente notáveis. A sua formação clássica da Universidade de Oxford, né, fazia com que ele fosse um historiador que ao mesmo tempo tinha uma profunda erudição e ao mesmo tempo estava em grande parte livre de muitos dos vícios que a academia transfere para os seus historiadores, certo? Entre suas obras notáveis, nós podemos citar uma história do cristianismo, intelectuais e tempos modernos, certo? Primeiro, embora seja especialmente elogiado, é em grande parte uma abordagem tipicamente neoconservadora do que é a história do cristianismo, certo? Ele tinha uma tendência mal digerida ao neoconservadorismo. Mas suas obras mais notáveis são talvez intelectuais e tempos modernos, que são duas obras nas quais o Paul Johnson ele explica muito sobre a forma mentes do homem, das classes altas modernas no seu aspecto mais radical. Um ponto muito importante que é levantado pelo Paul Johnson e o E. Michael Jones, assim como o Roger Scruton também, e Michael Jones e também Roger Scruton consideram-no como um precursor pelo seguinte aspecto: algo que o Paul Johnson analisou extensamente foi como a vida, especialmente nesses dois livros, foi como a vida dos intelectuais interfere nas suas ideias. Qual a relação entre a vida de um intelectual e as ideias que ele defende? E o que a vida de um intelectual mostra sobre as ideias que ele defende? Seu livro Intelectuais, em especial, ele é muito bom porque ele mostra como os intelectuais que têm uma sanha reformista e revolucionária, que pretendem ter a solução
para o mundo, não tem soluções para a sua vida ordinária, que muitas vezes é um caos completo e é uma devassidão desgraçada. Nisso, Paul Johnson foi um visionário, certo? E Michael Jones, no seu livro Degenerate Moderns, né, reconhece em Paul Johnson o seu precursor. Inclusive, o título do livro Degenerate Moderns é uma referência ao livro do Paul Johnson, Modern Times, certo? Que é uma outra obra-prima. Johnson era um historiador extremamente perspicaz, que tinha uma grande cultura à sua disposição e que, ao mesmo tempo, era muito legível. A um ponto de que, mesmo a academia, que não seria muito levada a aclamar, na sua corrupção, um intelectual não acadêmico, tinha um respeito enorme pelo Paul Johnson. Certo? E ninguém nunca contestou seu valor como um historiador. É correto dizer que Paul Johnson é talvez o sucessor da tradição da historiografia britânica, o último grande representante da tradição da historiografia britânica não acadêmica, certo? Que começa no final do iluminismo inglês, com figuras como Hume e Gibbon, com todos os seus problemas, no movimento de Oxford. Grande parte, essa tradição se volta para o seu oposto, se volta para longe da meta-história Whig. É o momento de Chesterton, Belloc, Inter alia. E seria correto você dizer que Paul Johnson era a síntese dessa primeira tendência com a segunda tendência. Mas nisso ninguém pode negar que ele foi um homem que longe de ser, que não era medíocre, um homem muito longe de ser medíocre, certo? E que conseguiu diagnosticar muitos dos problemas da modernidade. Que Deus o tenha. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Um forte abraço a todos e até logo.